Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula sobre Cristologia. Na aula de hoje nós falaremos sobre a dupla natureza de Cristo, um assunto muito importante e muito debatido durante a história da Igreja, principalmente nos primeiros 400 anos. A questão é que durante o início da Igreja houve uma dúvida muito pertinente a respeito da natureza do Senhor Jesus. Ele era Deus, ele era homem, ele era os dois, e em que proporção? Nós vemos que a Bíblia dá a ele atributos divinos, dá a ele nomes divinos, ele aceita adoração, mas nós vemos também que ele tem sede, ele dorme, ele morre. Então, como conciliar essas duas naturezas, como elas se relacionam entre si? Então, primeiramente nós precisamos definir qual pessoa da Trindade que se encarnou em Jesus Cristo, que veio como Jesus Cristo, para que fique mais claro e límpido o nosso pensamento. Primeiro, nós precisamos fazer a distinção do que é a Trindade. A doutrina da Trindade diz que Deus é um ser, uma essência que subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Bíblia nos conta que a segunda pessoa da Trindade, o Filho eterno de Deus, que se fez carne, que se encarnou entre nós. Então, somente o Filho se encarnou. O Pai não se encarnou, o Espírito Santo não se encarnou, apenas o Filho se encarnou e levou sobre si os nossos pecados. É importante nós entendermos essa questão para não cometermos nenhum erro, nenhum equívoco e nem cairmos em nenhuma heresia, até porque entender a questão sobre a Trindade de Deus envolve o nosso relacionamento com Deus Trino. Nós precisamos saber com quem estamos nos referindo em nossa oração, quais os papéis distintos de cada um, certo? Nesses primeiros 400 anos da Igreja, como me referi, surgiram pelo menos 4 heresias muito fortes, digamos assim, que não conseguia conciliar essas duas naturezas, ou se priorizava uma natureza em detrimento à outra. Então, por exemplo, nós temos a primeira heresia como modalismo, ou conhecido também como patripacionismo ou sabelianismo. Essa doutrina foi desenvolvida no 2º século e ela diz que Deus, ele é um só
só que ele se mostrou de 3 formas diferentes. No Antigo Testamento ele se mostrou como o Pai, e no Novo Testamento ele se mostrou como o Filho, e após isso ele se mostra como o Espírito Santo, como se ele trocasse de roupa apenas, ou de máscaras. Uma hora ele era o Pai, uma hora ele era o Filho, mas não existiam simultaneamente, era apenas um que se passava pelos 3. Isso era uma heresia. A segunda heresia era adocionismo, que dizia, também no segundo século, ela dizia que Jesus nasceu homem apenas, e apenas no seu batismo que veio a divindade sobre ele, que ele tornou-se divino. Então, a criança que nasceu de Maria não era Deus, era um homem, apenas no seu batismo com 30 anos, que ele se torna divino. A terceira heresia é o apolinarianismo, que também que foi criada no quarto século. Ela afirmava que o espírito humano de Cristo a alma havia sido substituído pelo Logos, pelo Espírito Divino, pelo Logos eterno, o Verbo eterno de Deus na encarnação, porque segundo eles o espírito humano era a fonte de todo pecado e Cristo não tinha pecado. Por último, também apareceu a maior das heresias nessa época, no quarto século, chamada arianismo. O arianismo afirmava que o Filho, a segunda pessoa da Trindade, na verdade, era a primeira criação de Deus. Ele era um ser exaltado, mas ele não era divino. Ele foi a primeira criação de Deus. Porque Ário, que foi o fundador dessa heresia, dizia que houve um tempo em que o Filho não existia, certo? Isso é uma outra heresia. Principalmente essa do arianismo, ela obrigou a igreja a dar uma resposta, então ela reuniu-se num concílio na cidade de Nicéia, no ano 325, onde foi condenado a doutrina de Ário como uma heresia, e eles definiram uma declaração, uma confissão de fé, falando a respeito da Trindade, tentando definir a Trindade. É lógico que eles não conseguiram a fundo, mas eles criaram um patamar pelo qual nós devemos seguir, e se você sair dessa definição, você acaba caindo em uma ou em outra heresia, tá? Porém, após esse concílio de Nicéia, surgiram 2 novas heresias, que são o monofisismo, que diz basicamente em que Cristo tinha uma natureza única. Ele não era Deus e nem homem, ele tinha uma natureza teantrópica. Teantrópica significa uma natureza híbrida, humana divinizada ou divina humanizada, entendeu? Não era uma divina e uma humana, a humana e a divina havia se misturado e criado uma mistura, uma interseção entre as duas. Então era uma natureza teantrópica, ele não era nem Deus nem homem, ele era uma mistura dos dois. Ele era um semideus, um deus humano, sei lá como eles definiriam isso. E a segunda heresia é o nestorianismo, no quinto século, e esse homem Nestor, ou Nestório, ele argumentava que as 2 naturezas de Cristo eram separadas, eram bem separadas. Então ele dizia que Maria, que a criança que nasceu de Maria não era Deus, certo? Porque segundo ele, era difícil conceber uma criança aos cuidados da sua mãe sendo o próprio Deus. Então ele negava um termo que era usado nessa época,
denominado de Theotokos, referente a Maria. Theotokos significa mãe de Deus. Por favor, eu peço que você não se surpreenda, não arregale seus olhos quando eu falo desse termo como sendo correto, mas está certo. A Maria, nesse sentido aqui, ela é mãe de Deus, no sentido cristológico, no sentido em que a criança que estava no ventre dela, que foi concebida no ventre dela era Deus e homem. Ela, digamos assim, ela portava Deus no seu ventre. Não que ela criou, foi mãe de Deus, ela não deu origem a Deus, ok? Mas no ventre dela havia a criança que havia lá, tinha essas duas naturezas. Então, nesse ponto, nessa questão, ela é mãe de Deus, tá? É lógico que conforme foi passando o tempo, esse termo foi sendo usado para questão de veneração a Maria, que os católicos usaram. Então, mas que fique bem claro, eu vou me corrigir aqui, eu disse católicos, mas o termo católico significa universal, se refere a toda a igreja de Cristo. Então, a igreja católica romana, ela não é católica, ela é uma igreja romana. Tanto que o termo igreja católica romana é uma contradição, ou ela é universal ou ela é romana, certo? Então, eu sempre vou estar me referindo à igreja romana, ao romanismo, papismo, outros sinônimos, para que não haja esse conceito errado dela ser católica. Ela não é católica. Nós somos igreja católica porque somos de fé universal cristã, certo? Mas voltando, essas duas heresias, elas desencadearam um outro concílio que foi feito na cidade de Calcedônia no ano 451 d.C. E nesse concílio foi definido sobre a dupla natureza de Cristo. Eu vou ler para você a definição deste concílio. Diz assim: seguindo, pois, os santos pais, ensinamos todos a uma voz que deve ser confessado um só e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é perfeito em divindade, perfeito em humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, de alma racional e corpo, consubstancial ou de mesma substância ao Pai, em divindade, e assim mesmo de mesma substância ou consubstancial a nós em humanidade, semelhante a nós em tudo, porém sem pecado, gerado pelo Pai antes dos séculos, de acordo com a divindade, e nos últimos dias por nós em nossa salvação da Virgem Maria, Mãe de Deus, ou Theotokos. Segundo a humanidade, um e o mesmo Cristo, Filho e Senhor unigênito, em duas naturezas, sem confusão, sem mutação, sem divisão, sem separação, e sem que desapareça a diferença das duas naturezas por causa da união, mas mantendo as propriedades de cada natureza e unindo-as em uma pessoa e substância, não dividindo ou partindo em duas pessoas, mas um e o mesmo Filho unigênito, Deus, Verbo e Senhor Jesus Cristo, como foi dito acerca dele pelos profetas de antigamente e pelo próprio Jesus Cristo, e o próprio Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos pais nos transmitiu. Então, esta declaração, ela pontua 4 coisas importantes. Primeiro, que as propriedades, as características de ambas as naturezas de Cristo podem ser atribuídas a uma só pessoa, como por exemplo, Cristo, Jesus era onisciente segundo a sua natureza divina, mas ele tinha um conhecimento limitado segundo a sua natureza humana. Segundo, os sofrimentos do Deus homem podem ser reputados como real e verdadeiramente infinitos, ao mesmo tempo que a natureza divina não é passível de sofrimento. Terceiro, é a divindade, não a humanidade de Cristo, que constituiu a raiz e a base da personalidade de Cristo, embora ele tivesse as duas. E quarto, o Verbo não se uniu a um indivíduo humano distinto, e sim à natureza humana. Ele não existia um homem chamado Jesus, e daí, a partir do batismo, veio a divindade sobre ele. Não.
Não houve primeiro um homem já existente com quem se teria associado a segunda pessoa da deidade. A união foi efetuada com a substância da humanidade no ventre da Virgem Maria. Sabemos então que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Lembrando que a questão não é a mesma relação, tá? Ele tem ambas as naturezas. Ele tem uma natureza 100% divina e uma natureza 100% humana. Ele não tem uma natureza teantrópica, como o monofisismo dizia, tá? Mas como que essas naturezas interagem entre si? A questão é que isso é um mistério. Nós não sabemos. Há coisas na Bíblia que nós classificamos como mistério. Nós não conseguimos ultrapassar o conhecimento a partir de um ponto. Exemplo disso, a Trindade. Nós não sabemos ao certo como funciona. Nós temos a questão de uma substância subsistindo em 3 pessoas, mas nós não conseguimos ir muito além disso, porque se trata do ser de Deus. E aqui Cristo também se trata do ser de Deus. Nós não sabemos como essas duas, porque nós apenas conhecemos uma pessoa com uma natureza. Nós não sabemos como é uma pessoa com 2 naturezas. Ou, no caso de Deus, uma natureza com 3 pessoas. Certo? Então, isso é um mistério para nós. Porém, a confissão de Calcedônia, que eu li aqui, ela nos limita, ela traça os limites que nós devemos respeitar para que não caiamos em alguma heresia. Ok? Uma frase importante desse credo é que cada natureza, ela manteve as propriedades. Cada natureza, embora ela foi unida, ela manteve suas propriedades. Então, a natureza divina de Jesus não deu poder à natureza humana dele de ser, por exemplo, onisciente. Por isso que ele fala que o dia e a hora ele não sabia. Isso ele se referia à sua natureza humana. Ok? A natureza divina de Cristo continuou sendo imutável, eterna, infinita. Na sua natureza divina, ele continuou mantendo o mundo, certo? Calvino dizia que Cristo era totalmente divino, mas a divindade não estava completamente despejada, certo, nele, porque o finito não pode conter o infinito, ok? A divindade de Cristo estava nele, mas também ele é eterno. Isso dá um nó na nossa cabeça, mas é importante nós pontuarmos isso. Então, a questão é que Jesus precisava ser 100% Deus e 100% homem, porque o castigo que nos era demandado pela justiça de Deus era eterno. Era a ira eterna de Deus, ou seja, o inferno eterno. Sendo assim, ele precisava ser Deus, que é eterno, para poder suportar e pagar as nossas dívidas, os nossos débitos. Porém, ele precisava ser humano, porque foi a humanidade que pecou contra Deus. Então, precisava ser substituto humano. Por isso, ele teve que tomar sobre si a nossa natureza humana para sofrer o castigo que nos era devido. Sendo assim, em Cristo atende-se ambas as necessidades, nos proporcionando uma salvação duradoura, eterna e uma redenção dos nossos pecados e da santa ira de Deus. Ok? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau. Olá, seja bem-vindo à nossa 6ª aula sobre Cristologia. Hoje nós estaremos falando sobre os nomes de Jesus. Jesus ele foi chamado por diversos títulos
Por exemplo, Cristo, que nós vimos na primeira aula, tem um significado. Então, cada nome ele revela alguma característica especial relacionada à obra de Cristo, ao seu caráter, à sua forma, ao seu ministério, alguma coisa especial. Então, vamos listar alguns nomes principais referidos ao Messias. Primeiro, o próprio nome Jesus é um nome dado por Deus, por intermédio do anjo Gabriel, que instruiu Maria a nomeá-lo desta forma, quando ele ainda estava no seu ventre. Jesus ele é um nome correspondente ao que temos no Antigo Testamento pelo nome Josué, certo? E tal nome ele tem um significado que mostra o propósito da segunda pessoa da Trindade ter se encarnado em Cristo. O nome Jesus significa salvação ou o Senhor salva, mostrando o propósito que Cristo veio na terra para reconciliar Deus com os homens. Muitas vezes também o termo Cristo, ele é usado conjuntamente com o nome Jesus, porque se tornou comum, principalmente como nós vimos com os escritos apostólicos, que os une. Mas, como nós vimos na primeira aula, o termo Cristo é um título e não um nome pessoal, nome próprio de Jesus. O segundo título que Jesus recebe e mais usado, mais frequentemente usado em relação a Jesus no Novo Testamento é Senhor. Este título é o mesmo usado a Deus no Antigo Testamento, quando Deus ele vai se revelar a Moisés no monte, na sarça. Moisés pede o nome de Deus e Deus diz o seu nome Yahvé, ou eu sou o que sou. E então a tradução desse nome ele passa a ser Senhor, porque os judeus temiam muito em dizer o nome de Jesus, de Deus, por causa do mandamento: não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Então, a tradução que foi feita, a principal tradução feita para o grego do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta, ou o livro dos 70, ela traduz o nome de Deus pelo termo Kyrios, ou Senhor, Kyrios é grego. E a Septuaginta era basicamente a Bíblia que Jesus usou, que os apóstolos usaram para se referir nos evangelhos. Então, nós vemos esse paralelo que eles usam, deixando bem claro a referência do termo Senhor a Cristo, que era usado também, que era se referido a Deus, certo? Atribuindo então o mesmo tratamento. Então, o principal, esse título, Senhor, tornou-se a confissão primária, a principal confissão da igreja primitiva. Jesus é o Senhor. Essa confissão, ela vem também como sendo um dos primeiros conflitos em que a igreja tem com o Império Romano, porque o Império exigia dos seus cidadãos que fosse publicamente dito que César era o Senhor. César era o Kyrios, dando a ele um certo nível de divindade. Porém, os primeiros cristãos estavam comprometidos com a palavra, com o Evangelho, eles faziam frente a isso e diziam que César não era o Kyrios, que Jesus era o Kyrios, o Senhor. Esse termo Senhor, ele é usado, na verdade, não apenas para isso, nessa proporção, ele é usado com três significados diferentes.
que nós vamos ver agora basicamente, que é, primeiramente, o termo Senhor, ele se dá apenas no sentido, algumas vezes, como um tratamento educado. Como você chama uma pessoa mais de idade de Senhor, assim também era chamado Jesus muitas das vezes. A segunda maneira também que era dado o título de Senhor era para um dono de escravos. E nesse sentido também Cristo é chamado de Senhor, e Paulo muitas vezes referia a si próprio como escravo de Cristo, ou o apóstolo João, escravo de Cristo, ou doulos, que era escravo. E Paulo deixa bem claro isso em 1 Coríntios 6, 27 e 23, dizendo que porque fostes comprados por bom preço, se referindo à igreja, nós somos comprados pelo sangue de Cristo, logo nós somos escravos dele, escravos, digamos assim, da liberdade. E por último, em terceiro lugar, o uso mais elevado do termo Senhor, como eu disse, é referente ao uso imperial, que era se referido a César, ou algo mais divinizado, digamos assim, que os cristãos usavam para combater a confissão que era dada a César. Eles diziam que Jesus é o Senhor e não César. Em terceiro lugar, o terceiro título mais usado, e que na verdade Jesus mais usou para referir a si mesmo, é Filho do Homem. O termo Filho do Homem, na verdade, ele, dentre as 80 vezes que ele aparece no Novo Testamento, apenas 3 vezes não é o próprio Jesus dizendo a si mesmo, referindo-se a si mesmo. O restante, as 77 vezes, é Cristo mesmo que está se referindo a si mesmo. A princípio, nós podemos pensar que esse termo se refira à natureza humana de Jesus. Ele está fazendo uma declaração humilde, que ele é filho do homem. Então, nós pensamos que ele está fazendo uma confissão de humildade. Porém, na verdade, ele está fazendo uma referência muito mais profunda. Ele está se referindo ao livro de Daniel, na verdade, mais especificamente a Daniel 7, 13 a 14, onde ele se refere a uma visão que Daniel tem, em que ele fala que ele vê um ancião de dias e vê um filho do homem. E esse filho do homem, que recebe, esse filho do homem, ele recebe o trono, né, desse ancião de dias, que se refere ao Deus Pai, e esse filho do homem, ele governa, e ele vem sobre as nuvens com poder e glória. Então, Jesus está fazendo essa referência dizendo que ele é o filho do homem que Daniel havia visto, certo? Em quarto lugar, nós vemos também outro título referido a Cristo, que é o Filho de Deus. Esse termo ele é usado comumente entre os cristãos, embora muitas das vezes tenha-se um entendimento não muito claro. Nós falamos muito que Cristo é o Filho de Deus, Jesus Filho de Deus, porém nós não sabemos a profundidade desta confissão. Na verdade, muitas pessoas que não são cristãs não entendem a referência, principalmente os muçulmanos. Os muçulmanos, eles dizem que de forma alguma Jesus é Filho de Deus, porque eles têm um conceito errado de que, segundo a nossa definição, nós creríamos que Deus, de uma forma cósmica, casou com Maria ou com alguma deusa, e desse casamento nasceu Jesus, de forma literal. Não, nós não cremos isso. Deus não pode ter um filho nesse sentido. Nós dizemos que Jesus é Filho de Deus no sentido que Ele mesmo é Deus. Você pode ver até a explicação que o C.S. Lewis dá na apostila que eu citei, que Deus, ele gerou Jesus. Então, o que Deus gera é Deus.
O que Deus cria não é Deus, mas o que Deus gera é Deus, eternamente gerado. Não houve um tempo em que não existia Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Ok? Ele é eterno, assim como o Pai. Então, ao contrário do que os muçulmanos dizem, o título Filho de Deus, ele ressalta, ele enfatiza que Jesus nada mais é do que Deus. Nada mais, nada menos do que Deus. E por último, um título usado, referido a Jesus, usado pelo apóstolo João, o qual ele inicia o seu evangelho dessa forma, é Verbo. Ele diz, en arche en hologos, kai hologos, en prostonteon, que é no princípio criou Deus os céus e a terra. Não, desculpe. Fazendo esse paralelo a Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas ele fala, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou seja, o Logos, o Verbo era Deus. É interessante que o João ele empresta esse conceito do Logos da filosofia grega. Segundo a filosofia grega, havia uma energia, digamos assim, não pessoal, segundo eles, que regia, que sustentava, que foi o princípio fundador, criador de todas as coisas, que mantém todas as coisas. Então João dá um passo adiante e fala, essa energia na verdade não é uma energia impessoal, ela é pessoal e é a segunda pessoa da Trindade e ela é Cristo, o Criador de todas as coisas e o fundador de todas as coisas, que rege, pelo qual subsistem todas as coisas. É lógico que há outros nomes referindo a Cristo, há outras características relacionadas a Ele, mas estes são os principais que nós encontramos na Bíblia, que revelam um caráter mais profundo de Deus e que eu achei interessante nós pontuarmos nesta aula. Por hoje ficamos por aqui. Na próxima aula nós falaremos mais um pouco a respeito da natureza e do ministério do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Olá, seja bem-vindo à nossa 7ª e penúltima aula de Cristologia. Hoje nós falaremos sobre uma passagem muito conhecida de nós, que está em João 14, verso 6, uma declaração muito profunda que Jesus faz aos seus discípulos. Antes disso, nós vamos ler esta passagem do versículo 1 ao versículo 6, para compreendermos um pouco do contexto em que ela está situada. Diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração. Isso daí é Jesus dizendo aos seus discípulos. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui nós vemos Jesus fazendo uma declaração antes da sua morte, um pouco antes da sua morte, dizendo que era necessário ele partir, que ele iria voltar ao Pai, e voltando ao Pai, ele prepararia um lugar, uma morada para os seus discípulos. Então ele diz: vocês sabem para onde eu vou. Então Tomé responde a ele com certa incredulidade, com certa dúvida, dizendo: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai e qual é o caminho. Então Jesus faz uma declaração profunda dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele usa 3 termos para se descrever.
Ele diz que ele é o caminho, verdade e vida. Então vamos aprofundar um pouco sobre esses 3 termos que ele usa a respeito de si mesmo. Primeiro, caminho. Um dos pontos que mais nós vemos que causa um pouco de repúdio das pessoas rejeitarem o cristianismo é a sua exclusividade. O cristianismo não diz que todas as religiões levam a Deus, pelo contrário, ele diz que apenas Cristo é o caminho que leva a Deus. Tanto que Cristo, ele usa um artigo definido para cada palavra, para cada termo que ele se refere a si mesmo. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz que ele é um caminho, uma verdade e uma vida. Isso torna exclusivo. Ele é o único caminho. Não há outro fora dele. Não há atalho. Os atalhos que o mundo pega é para o inferno, não para o Pai. É interessante que um pensador cristão do 4º século, do 3º, 4º século, chamado Lactâncio, ele diz que a palavra religião, ela vem do termo religare, em latim, e esse termo significa religar. O homem tentando religar a Deus na comunhão que foi quebrada. Porém, o cristianismo ele tem uma visão totalmente diferente, contrária a isso. Não é o homem que vai a Deus através dos seus méritos, das suas obras, pelo contrário, é o Deus que se fez homem e vem na direção dos homens, em prol aos homens, para salvá-los. Porque nós sabemos, Paulo faz uma declaração muito forte no capítulo 3 de Romanos, versículo 23, que diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Segundo Isaías 64:6, nossas obras são nada mais do que trapos de imundícia. Trapos de imundícia, naquela época, era panos que eram enrolados em feridas que juntavam pus e esses panos absorviam esse pus das feridas, ou se referia a um pano utilizado pelas mulheres como um absorvente primitivo e que ele ficava encharcado com aquele sangue podre. Então, assim são as nossas obras diante de Deus. Um pano com sangue podre. Logo, nós não temos a capacidade de nos voltarmos a Deus, de conquistarmos o favor de Deus, porque estamos longe da presença de Deus, longe da graça de Deus. Não podemos nos apresentar diante dele sem os méritos de Cristo. Se não me engano, Agostinho dizia que até as melhores obras nossas nada mais são do que pecados esplêndidos. A melhor das nossas obras está manchada com o nosso pecado. Por isso, Cristo é o único caminho, é o único meio que nós podemos chegar a Deus, porque Ele nos providencia a sua justiça para que nós possamos nos apresentar diante de Deus. Sem Ele, nós não temos a possibilidade de nos apresentarmos diante de Deus. O segundo termo que ele usa é verdade. Muito do que eu disse sobre o caminho se aplica ao termo verdade, porque Jesus é a própria encarnação da verdade. Ele é a verdade em pessoa e, sendo assim, Ele é a última realidade em si. Tudo que existe é apenas derivado dele. Não existiria se não fosse ele. Ele existe, ele é autoexistente, ele existe por si mesmo, não teve um princípio e não terá um fim, ele não criou a si mesmo, ele sempre existiu. Então, ele é a verdade em si e o que existe ao demais apenas deriva dele, certo? É muito interessante que nós sabemos o que é o conceito da verdade, mas é muito difícil nós definirmos o que é a verdade. Pense um pouco, o que é a verdade? Defina para mim o que é a verdade. Não use paralelos, não use comparações para assimilar.
pense, o que é a verdade? A verdade é tal, defina o que é a verdade. Nós não conseguimos, muitas vezes, temos uma dificuldade grande. Definimos que a verdade é o que é em si mesma, ela é incontestável, ela é fiel, ela é absoluta, e que próprio Deus é a verdade. Nós não temos nada fora de Deus que não seja verdade. E tudo que é verdadeiro, que nós temos contato que é verdadeiro, é apenas parcial ou se deriva da verdade máxima que é Deus. Então Deus, ele é absoluto, nele não há sombra de dúvidas, ele é incontestável, ele é fiel. Nesse texto, embora Cristo esteja trazendo para si esse termo, essa questão de incontestável, fiel, ainda assim ele traz, o contexto nos mostra que esse termo, a verdade, parece ter um sentido diferente de uma declaração ontológica, digamos assim, no ser de Deus. Ele está mais se referindo à verdade que se opõe à mentira. Nesse sentido, está mais claro no versículo 7 que diz: se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tens visto. Então, se mostra que o Pai é a verdade, e eles tinham conhecido ao Pai mediante Cristo que o revelava. A questão é que o mundo vive em mentira, porque ele segue o passo do seu pai, que é o diabo, como está escrito, como Jesus disse em João 8,44. Então apenas Cristo, mediante o Espírito Santo, ele pode tirar a venda que há nos nossos olhos, nos olhos do mundo, para que possamos ver o resplendor da glória de Deus, entender a verdade de Deus, que nos pode libertar. É a única verdade que tem poder para nos libertar dos grilhões da mentira, das correntes da mentira, porque ela é ativa, é uma verdade viva, é uma verdade que domina e nos influencia poderosamente, ela nos santifica, nos guia e nos liberta. Ela não é uma verdade apenas conceitual, fria e morta, ela é uma verdade ativa que transforma o nosso ser. É interessante que a pergunta que eu fiz para você, o que é verdade, é uma pergunta que ecoa no mundo. Desde Pilatos pergunta para Cristo. Quando Jesus diz que ele veio dar testemunho da verdade, Pilatos pergunta para ele, não sei se de forma irônica ou foi uma pergunta genuína, dizendo o que é a verdade. Porque muitas vezes o mundo não consegue entender o que é verdade e toma meias verdades, ou seja, mentiras, como verdades. Então, Cristo é a única verdade, ele contrasta, ele faz um contraste com isso, porque ele é uma verdade plena, não há nele meias verdades, variação ou limitação. Ele é autossuficiente e verdadeiro por si mesmo e por definição. Por último, Jesus diz que ele é a vida. Ele não está se referindo aqui à vida biológica, ao fôlego de vida ou ao espírito que Deus sopra em nós para nos dar o ânimo, o fôlego de vida. Não, ele está pensando na vida mais essencial, digamos assim. Por quê? Porque todos os atributos gloriosos de Deus habitam em Cristo, sendo assim a vida em si mesmo, porque Deus é vida. Ele é a fonte e é o doador da vida para as suas criaturas, para aqueles que Ele criou para os seus filhos. Ele tem a luz da vida, Ele tem as palavras de vida eterna, Ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. João inicia o seu evangelho no verso 4 do capítulo 1, dizendo que nele, em Cristo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Porém, no capítulo 3, verso 19, ele diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
A questão é que nascemos mortos em nossas ofensas e pecados, amando mais as trevas do que a luz. Na verdade, odiamos a luz, odiamos a Deus, odiamos qualquer coisa que se refira a Deus. Estamos separados e temos uma comunhão quebrada com Deus. Porém, pela graça de Deus, Cristo nos alcança, nos vivifica, Ele grita e vence a nossa surdez, a sua glória resplandece e vence a nossa cegueira, de modo que podemos ter vida em Cristo, deleitarmos nele, nos alegrarmos nele. Da mesma forma como a morte significa a separação de Deus, também a vida implica a união com Deus. Nós não podemos alegar que estamos vivos se não estamos em comunhão direta com Deus, e temos comunhão direta com Deus apenas em Cristo. É interessante que esses três conceitos, o caminho, a verdade e a vida, eles são ativos e eles são dinâmicos, eles trabalham conosco, eles influenciam as nossas vidas e eles estão diretamente ligados à nossa reconciliação a Deus. O caminho nos leva a Deus, a verdade nos torna livres para querermos a Deus, para buscarmos a Deus e almejarmos, deixarmos de sermos inimigos de Deus e buscarmos nos deleitar nele, e a vida produz comunhão com Deus. Portanto, que estejamos em Cristo, firmados na sólida rocha, para que possamos encontrar nele o caminho, a verdade que nos liberta e a vida que nos restaura a comunhão com o Todo-Poderoso. Na próxima aula, você estará assistindo um sermão chamado A Suficiência de Cristo, Solus Christus, que se refere à nossa 8ª unidade. Portanto, eu fico por aqui. Na próxima sessão, nós iremos ver sobre o Solus Christus, que fala sobre a suficiência de Cristo em nossa vida. Fiquem todos com Deus, espero que esse curso esteja tendo um grande proveito sobre a sua vida, grande edificação, que você seja alcançado cada vez mais pela palavra do Todo-Poderoso. Deus os abençoe, um grande abraço e até a próxima. Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.